Glória a Deus. Semana passada, a pastora Fabiana compartilhou uma palavra tremenda. Não esconda seus dons e talentos. Você estava aqui? Quem aqui ouviu essa palavra? Muitos talvez não ouviram, talvez eu estava viajando. Por favor, vai no nosso site e assiste essa palavra, uma palavra muito importante. E hoje eu quero falar por quê. Por que você não pode esconder os seus dons e talentos? Então hoje eu vou começar uma série de palavras e a série chama Servos do Reino. Vou falar sobre o reino de Deus. E a mensagem de hoje é: eu não sou o proprietário, sou apenas um mordomo. Você não é um proprietário, mas você é um mordomo. Como eu disse, se você receber essa palavra, essa semente que eu estou semeando no teu coração e colocar em prática, no último dia da sua vida, quando você estiver na frente do Senhor, o seu futuro será transformado. Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Por que precisamos servir a Deus? Tente responder. Por que nós precisamos servir a Deus? Por que a gente tem que vir à igreja? Tem pessoas que não gostam de vir à igreja. Algumas pessoas vêm uma vez por mês, são visitantes. Por que temos que vir à igreja? Por que precisamos servir no reino de Deus e servir pessoas também? Por quê? Por que precisamos ser fiéis, usar nossos dons e talentos no reino de Deus? Por que precisamos andar em obediência a Deus e também em obediência aos líderes? E é isso que a gente vai começar a falar hoje. Hoje vai ser uma introdução e eu quero começar lendo o Salmo 89, 11. Porque esse salmo vai responder alguma das suas perguntas. Esse salmo diz assim, Salmo 89, 11: o céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Isso começa a responder algumas perguntas. A Bíblia é bem clara que este mundo foi criado por Deus. Se você crê que esse mundo foi criado, esse planeta lindo veio de uma explosão do Big Bang, me desculpe, eu não tenho fé para crer nisso. Porque precisa de muita fé para crer no Big Bang. Porque a Bíblia é muito clara que esse mundo foi criado por Deus e para Deus. Tudo que existe, incluindo eu e você, fomos criados por Ele. Eu não sou o dono. Eu sou apenas o mordomo. Eu sou apenas o gerente. Vamos ler outro verso que vai trazer mais clareza. Salmo 50, 10 a 12. Você pode ler comigo? Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos.
são meus. Se eu tivesse fome, eu não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Interessante. Deus estava olhando para as pessoas da maneira que eles estavam agindo e Ele falou, olha aqui, se eu tivesse fome, eu não ia precisar falar isso para vocês. Eu comeria alguma das minhas vacas, algum dos meus vegetais, alguma das minhas galinhas, dos meus ovos. Eu não preciso da sua comida. Porque tudo que existe na terra pertence a mim. Nós não somos os donos. Deus falou para eles, vocês não são os donos. O que Deus estava falando? Você tem ouro? Você tem diamante? Talvez alguns de vocês tenham. Eu tenho só um anelzinho aqui. Deus está falando, se você tiver, veio da terra de Deus. A casa que você mora, as árvores, as pedras, a madeira, tudo veio da terra de Deus, não é? Tudo veio dele. E a pergunta é, se Deus é dono de tudo, o que você possui? Não possuímos nada. Quando entendemos esse conceito na palavra de Deus, fica fácil servir a Ele. É fácil dar quando a gente vai entregar dízimo e oferta, porque você reconhece o que Ele fez, o que ele tem. Você não é dono de nada. Você é somente um gerente, um mordomo. Você pode dizer isso? Você pode dizer amém? Você é mordomo e o Senhor vai voltar um dia para acertar as contas com você. É isso que a Bíblia diz. Ele vai querer saber como você gerenciou o dinheiro dele, a propriedade dele, os dons e os talentos que Ele deu para mim e para você. Você pode dizer amém? Quando nós falamos sobre administração e ser um servo do reino, precisamos entender por que você está aqui nessa terra. Por quê? Por que você está aqui nesta igreja? Por que você está servindo em alguns ministérios da igreja? Por que você vive aqui em Monaghan? Preste atenção. Você não está aqui para fazer do jeito que você quiser, mas para seguir as direções do dono desse reino. Eu quero te dar uma ilustração para clarear isso para você. Quantos de vocês aqui têm adolescentes em casa? Quem aqui tem? Ou vocês já tiveram adolescentes no passado? Eu tive, não tenho mais. Muitos pais me pedem, como pastor, me pedem ajuda. Porque seus filhos, os seus adolescentes, eles querem governar a casa. Eles não obedecem, são rebeldes e eles querem fazer as coisas do jeito deles. Se você já teve, você sabe do que eu estou falando. Muitos adolescentes passam por isso. Eles falam, eu sei tudo, eu quero fazer as coisas do meu jeito.
Não falo que todos fazem isso, mas a maioria tem uma fase que faz isso. E se você já teve adolescente em casa, você provavelmente já disse a eles, ou você já teve esse pensamento. Ou você já teve esse pensamento. Você pensou, ou disse, você não é essa casa, você não é dono dessa casa. Enquanto você morar aqui nessa casa, você vai seguir as minhas regras. Então, talvez alguns de vocês disseram, essa não é sua casa. Enquanto você morar na minha casa, você vai seguir minhas regras. Ou talvez ele disse, você não é o dono dessa casa, você está aqui por um tempo, você vai ser muito em breve e seremos sua mãe e seu pai para sempre. Então, muitos dos filhos de Deus são como adolescentes. Muitos filhos de Deus são apenas adolescentes. Sabe qual que é a diferença entre um crente imaturo e um crente maduro? Sabe qual que é a diferença? Eu quero explicar um pouco mais. A administração é a maneira como ele serve no reino de Deus. A maneira como você serve no reino de Deus. Quando a gente entende que nós não somos os donos, mas Deus é o dono, e você está morando na casa dele, você vai gerenciar da maneira que ele quer que seja gerenciado. E o primeiro ponto nessa palavra, eu não sou proprietário. As regras de como sua casa tem que ser gerenciada já foram estabelecidas na palavra dele. Segundo ponto, eu sou o mordomo. Eu sou um servo. Isso é o que eu sou. Somente servos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: no reino de Deus somos apenas servos. Somos só servos ou gerentes, mas você não é o dono. As regras já foram dadas na Bíblia. Deus começou tudo com mordomia, com administração. Muitas pessoas, talvez vocês nunca pensaram nisso, sobre o que eu vou falar agora. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, o que ele colocou lá? E falou para eles: não toque. O que foi que ele colocou lá? Uma árvore. Deus criou um jardim. Ele colocou uma árvore lá naquele jardim. E falou para eles: vocês não são os donos. Você pode tocar em tudo. Mas quando você ver aquela árvore, você vai lembrar uma coisa: não é para tocar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: toda vez que você andar perto daquela árvore, você vai lembrar: você não é o dono desse jardim. Eu sou o dono. É meu. Você está aqui somente para cuidar. Só para cuidar, porque pertence a mim. Se você se lembrar, qual foi
Qual foi a primeira tentação? Poucas pessoas. Precisa ler mais a Bíblia. Então, a primeira tentação, Deus falou para Adão e Eva, Satanás disse para eles: Deus não quer que você coma dessa árvore, porque Ele sabe que você se tornará como Ele. Satanás falou: Ele não quer que você coma dessa árvore, porque você vai ficar igual a Ele. Foi isso que Deus falou. Você se tornará o dono. Você não vai ter alguém dizendo para você o que você tem que fazer. Ninguém vai falar para você: faz assim, faz daquele jeito. Você não vai precisar ser mordomo, você será o dono. Adão e Eva falharam. E eles não estavam felizes de serem mordomos, porque eles queriam ser donos e queriam fazer as coisas do jeito dele. E Deus falou: não toque. Não é para você. Mas quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver uma coisa. Isso é um problema muito velho. Você sabe também que aconteceu alguma coisa no céu, lembra-se? Um anjo chamado Lúcifer. Quem aqui lembra da história? Ele era o líder da adoração nos céus. E às vezes ele queria ser igual a Deus. A história, o que Satanás fez nos céus, Lúcifer, ele tentou fazer com Adão e Eva. E infelizmente, muitos cristãos têm o mesmo problema. Não mudou. Eles querem fazer as coisas do seu jeito. Viver do seu jeito, usar seu tempo do jeito que eles quiserem, usar o dinheiro do jeito que eles querem, seus dons e talentos da maneira que eles querem. Porque a pastora Fabiana falou: vocês têm talentos. Entra no site e givem seu nome. Mas quem foi lá? Quem foi lá assinou o nome para ajudar? Muitos dizem: eu não tenho tempo, porque o meu tempo é só para mim. Eu tenho uma pergunta para você. O que você tem que você não recebeu de Deus? O que você tem que não foi Deus que te deu? Tudo que você tem foi Deus que te deu, pertence a Ele. Deus reivindica a propriedade total do reino e de toda a criação. Então, se Deus é o dono de tudo, você e eu não somos dono de nada, não tem outro dono. Deus é o dono, porém Ele deu para você a liberdade de estragar o que Ele criou. Esse é um ponto importante. Ele é o dono, mas Ele deu para você a liberdade de estragar as coisas do jeito que você quiser. Na verdade, Ele deu a você e a mim tanta liberdade que nós podemos entregá-la até ao diabo. E se a gente quiser. Você não possui nada, incluindo a sua vida, porque ela pode ser tomada.
Você não é dono de nada. E hoje, depois desse ensino, nós temos que começar uma nova jornada, entendendo que a nossa vida é sua para gerenciar, não para você possuir. Eu não sou o dono, eu sou um mordomo, eu sou um servo. Você pode dizer, eu sou um servo. Você tem certeza disso? Você é realmente um servo? Você é um servo? É um servo? Ok. Que bom. Deus tem problema com seus filhos que querem discutir com Ele em sua própria casa. Deus tem dificuldade. Você sabia que a casa de Deus na Bíblia é chamada de toda a criação? Vamos ler Salmo 24:1. Todos juntos? Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então a terra e tudo que está na terra pertence à sua casa. E Deus o chama de reino. Deus deixou claro que há apenas um proprietário e você e eu não somos os donos. Eu sou apenas um servo para obedecer o que Ele me chamou para fazer. E Ele também te chamou para fazer algo. Ele te deu dons e talentos para que você cumprir o seu chamado. Eu e você não somos donos de nada, incluindo nossa própria vida, porque ela pode ser tirada de nós. Lucas 12:20. Vamos ler. Mas Deus disse ao homem: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? E a quem ficará com tudo o que você guardou? Deus declarou que Ele criou a humanidade para ser gerente ou mordomo do que Ele lhe confiou. Mas não era nunca para eles assumirem a posição de proprietários. Deus te chamou para ser servo, gerente, mas não para dizer, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer daquele jeito. Eu não sou o dono, eu sou um servo. Você sabe o que está ensinando? Eu não sou o dono, eu sou um servo. Fale para a pessoa do seu lado, eu não sou o dono, eu sou apenas um servo. Deus chamou cada um de nós para sermos gerentes do seu reino. Eu estou tão feliz para ser, eu sou feliz de ser servo. Eu não quero nada mais do que isso. Essa posição de servo já é alta, é grande. Eu não quero dar ordens. Essa posição para mim é o suficiente. Eu quero te dar uma definição do que é reino, o que é definição de reino e mordomia. É a responsabilidade de proteger e expandir fielmente os recursos que Deus nos confiou como gerentes em seu nome.
somos mordomos, gerentes. Então a melhor palavra que nos define é servos. Temos a responsabilidade de proteger e expandir os recursos, os dons, os talentos que nos foram confiados para gerenciar. Amém? Ele te deu talentos. Ele falou, usa eles. Deus nos deu um chamado para gerenciar tudo que Ele possui. Jesus falou e ensinou muito sobre administração e como ser servo do reino. Se você ler Mateus 25, Jesus falou muitas vezes, o reino dos céus será como? Mateus 25, 1, o reino de Deus será como? E depois ele fala de novo, e o reino de Deus será como? E Jesus nos conta algumas histórias, parábolas, para nos ajudar a entender sobre essa questão de a propriedade dele e nossa administração. Como que isso funciona? Porque aquela parábola é para você entender a sua função de mordomo e ele como o dono de tudo. Então vamos ler Mateus 25, 14 e 15. Então, o reino dos céus será como um homem que, ao sair em longa viagem, chamou seus servos. Chamou quem? Seus servos. E confiou-lhe os seus bens. Para um ele deu 5 talentos. Para outra ele deu 2. E a outra ele deu 1. A cada um de acordo com sua capacidade. E em seguida ele partiu em viagem. Então Jesus veio para os seus discípulos. O reino dos céus é como um homem que fez uma longa viagem. E antes dele sair, ele chamou 3 servos. E esses 3 representam eu e você. Porque todos nós recebemos talentos de Deus. E ele pega esses 3 e dá a eles as posses dele, para eles cuidarem. E ele faz isso de acordo com a habilidade dessas pessoas. De acordo com o que eles podem cuidar. Vamos ler agora verso 16 e 17. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Então ele chamou os servos e falou para eles: eu vou te dar 5 talentos, eu vou te dar 2 talentos, eu vou te dar 1 talento. E eu sei o que cada um de vocês é capaz. Eu vou te dar de acordo com sua habilidade. Todos nós recebemos talentos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus te deu talento. Sim. Nós não temos os mesmos talentos. Não temos a mesma quantidade de talentos. Todos recebemos alguns. 5, 2 ou 1.
Talvez é diferente a quantidade, mas todos nós temos alguma coisa. Você concorda comigo? A primeira coisa que Deus nos deu é tempo. A primeira coisa que Ele deu. E Ele deu para todos nós tempo. Como eu sei disso? Leia a parábola. Sim, prestar atenção. E diz assim: Ele foi numa jornada por um longo período de tempo. Então, cada um de nós temos tempo. Deus deu tempo para você. Cada um de nós temos 24 horas. E todos nós temos o mesmo tempo, o mesmo tanto de tempo. Todos recebemos o mesmo tempo, quantidade de tempo. Então a gente tem tempo para servi-lo. Fala para a pessoa do seu lado: você tem tempo para servi-lo. Se você não falou, por favor, diga para alguém: você recebeu tempo para servi-lo. E todos nós temos capacidade e habilidade para ser produtivo. Todos temos essa capacidade de sermos produtivos. Como que o senhor sabe que eu tenho capacidade, pastor, para ser produtivo? Leia aqui. Porque ele estava esperando que eles produzissem algo. Ele deu, falou: eu quero que você produza algo. Eu estou esperando. Não é para você fazer do seu jeito, do jeito que você quer. Eu estou esperando. E todos eles receberam de Deus capacidade para produzir como gerentes. E Ele estava esperando que eles produzissem usando o tempo que eles tinham. Então, nós temos talentos, tempo e habilidades. E também temos recursos. Todos recebemos recursos, todos nós. Não do mesmo tanto, alguns mais, outros menos. Mas todos nós temos alguma coisa. É o que a Bíblia o que Jesus estava ensinando nessa parábola. O que ele estava ensinando então? Você vai falar: pastor, por que Jesus estava ensinando essa parábola? Ele estava ensinando como que mordomos podem cuidar de coisas que não são deles, mas eles podem cuidar enquanto o dono está longe. Então, como que gerentes lidam com o que não lhes pertence, mas foi confiado a eles durante a ausência do proprietário? Então, Jesus, ele falou assim: um homem foi e viajou uma longa jornada. O que ele estava falando? Quem que foi esse homem que foi numa longa jornada? Jesus. Ele estava falando dele. Jesus veio, morreu na cruz, e 3 dias depois ele ressuscitou. Depois de 40 dias ele subiu ao céu. Então agora ele está fisicamente ausente. Ele foi em uma viagem. Diz que ele foi por uma longa jornada, por um longo tempo. Então Jesus morreu 2000 anos atrás. E ele foi embora faz muito tempo. Mas ele confiou aos seus administradores, seus servos,
para agir em seu nome, com tudo que ele deixou para trás. Ele foi e disse: eu estou indo, mas eu voltarei, eu vou retornar. E aí, naquele dia, nós vamos acertar contas. Não é do jeito que você quer. É o que ele falou. Lembre-se que tudo que você tem foi confiado e você não é dono de nada, muito menos eu. Os 3 servos foram confiados com posses que não eram deles, não pertencia a eles, pertencia ao mestre. E a história diz que o servo número 1 tinha quantos talentos? 5. E o que ele fez? Ele foi e foi produtivo. Ele não foi preguiçoso. Eu tenho que trabalhar com o que Deus me deu. E ele usou tudo o que ele tinha. E ele dobrou, multiplicou. Ele recebeu 5. E no final, o que ele tinha? 10. O servo número 2, ele recebeu quantos talentos? 2. Ele foi, usou, multiplicou, foi produtivo. Ele não escondeu. Eu sei que eu vou dar contas para o meu mestre. E aí, no final, quantos ele tinha? 4. Vamos ler versículo 18. Mateus 25, 18. Vamos ler todos juntos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. O servo número 3, ele cavou um buraco, escondeu o seu talento no chão. E ele escondeu e não usou. Talvez nós temos o número 3, o servo número 3 aqui neste lugar. Versículo 19. Depois de muito tempo, algumas pessoas dizem: Jesus não vai voltar. Ele disse: ele vai levar dias, anos, mas ele vai voltar. E aqui diz que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Jesus, obviamente, está falando sobre ele. Ele foi por muito tempo. E ele disse: me sirva, multiplique seu talento, porque eu vou voltar um dia. O que você precisa entender é o seguinte: Jesus vai voltar. O que eu disse? Jesus vai voltar. Ou você talvez vai morrer antes disso. E quando você se encontrar com ele, você vai acertar as contas. O que ele vai te perguntar? Eu vou, de acordo com esse texto, vou te falar o que ele vai te perguntar. Como está o meu reino? Como estão as minhas posses? O que foi feito com os talentos que eu pus temporariamente em suas mãos? O que você fez com os gifts, com o tempo que eu te dei?
Você quer imaginar você falar: ah, Senhor, oh, Senhor, eu fiquei a maior parte do meu tempo no Facebook. Ou talvez, ah, na internet, Senhor, desculpa, eu não tive tempo. O WhatsApp pegou meu tempo. Essa pergunta será perguntada diante do trono de Deus. E você vai ter que responder isso. Você poderia se levantar? Olhe para mim. Jesus vai voltar. Um dia, todos nós vamos encontrá-lo face a face. Se você morrer antes, você vai encontrá-lo. Se você estiver vivo naquele dia, você também vai encontrar com ele. E ele vai te perguntar: o que você fez? Como está o meu reino? Como estão minhas posses? O que você fez com os talentos que eu pus temporariamente nas suas mãos? Era meu. Era para você usar e multiplicar. Eu quero que você pense sobre isso. E talvez hoje é um dia de arrependimento. Como que você tem usado o seu tempo? Como você está usando ele, o tempo que você recebeu de Deus? Semana que vem eu vou continuar esse assunto. Porque eu só dei uma parte. Mas hoje, você precisa saber que um dia o Senhor vai cobrar. Porque sua vida não é sua. Esse mundo não é seu. Ele é o dono. E ele tem suas próprias regras no seu reino. E como você tem administrado seu tempo, seus talentos, seus dons? Aquele servo que não usou o talento, você sabe como que Jesus chamou aquela pessoa? Como que Jesus chamou aquela pessoa que recebeu um talento e não usou? Chamou ele de fraco e preguiçoso. Jesus chamou ele de preguiçoso, servo mau e preguiçoso, porque ele não teve tempo para o reino. Jesus chamou ele mau. Eles eram servos do rei. Todos eram servos. Eles não eram pessoas que estavam fora do reino. E Jesus falou: você é servo mau e preguiçoso, porque você decide as coisas do seu jeito. Mas como que Jesus chamou aqueles que recebeu 5 e 2 talentos e usaram e multiplicaram? Como que Jesus os chamou? Servos bons e fiéis. Bons e fiéis. E a minha pergunta para você é: como que o Senhor vai te chamar no último dia? Feche os seus olhos.